Você vai se lembrar, Renan, lá em Poços de Caldas, eu acho que a primeira pergunta que o militante fez a mim foi isso. Bem, aqui nós trabalhamos em um grupo e é um projeto. Você está vindo para interesse... Ele foi bem direto. Ele falou, você está vindo para interesses pessoais, individuais, cara, ou para o grupo? É um país em que, vamos dizer, para uma boa parte da população, o sarrafo é muito baixo. Se você só falou, viva o Bolsonaro, ou dentro da esquerda, você fez uma defesa do Lula, sim, meu Deus, sim, acabou. Sim. Aquilo é o suficiente para agradar. As pessoas não estão em busca da verdade, as pessoas não querem... Nossa, eu saí mais inteligente depois dessa conversa. Não, eu acho que eu tenho um caminho novo que foi melhor. Sim. Não. As pessoas só querem uma adesão. É um comodismo. É um comodismo. O Lula tá fazendo agora um papelão ali. Sim. O Lula, depois assim, o governo não investir em infraestrutura. Sim. Deixar não só juiz de fora, mas o bar míngua nessa parte. E lembrando, infraestrutura para investir significa que você tem que, de alguma maneira, fazer, vamos dizer, o saneamento das contas públicas para ter espaço para investir. Claro. Não investir. E aí fica esse jogo de empurra, se foi o governador, se foi a prefeita, se foi o governo federal. Na prática não investiram. E agora, porém, o Lula volta dos Emirados Árabes, chega direto lá e aí vai fazer aquele passeio na lama, aquele famoso passeio político na lama, né? No desastre. É a tour. Aí é sempre isso, o cara passeia na lama, aí ele aponta assim, finge que dá umas ordens, tipo, não, e aquela parte ali? Aí fala o cara da Defesa Civil, mas ali tá resolvido, né? Pra parecer que ele tá mandando pra gerar uma espécie de sequências de imagens pra usar na campanha depois. Parece que tá se importando, né? Isso. E é uma coisa meio bizarra, porque a gente sabe que depois essas imagens são usadas, as pessoas nem percebem, mas ele foi muito vaiado. Então agora tô enviando vídeos dele sendo vaiado, o que é uma, vamos dizer, coisa ruim não é. Né? Exato, muito bom. As pessoas estão percebendo, né? Pois realmente como as coisas estão caminhando. Pois é. E aí, bem, o que podemos falar desse cenário mineiro, para além do desastre que aconteceu? Como podemos desenhar o Estado 26, você, nós? Sim, Renan, Minas Gerais é um estado realmente assim, estratégico e bastante importante, né? Não é à toa que se diz que Minas Gerais é decisivo para as eleições presidenciais. Nós estamos falando do segundo maior colégio eleitoral, só perde para São Paulo, né? Então, qual é o cenário atual? Nós temos um governo, o governador Romeu Zema, que ele sobe ao poder como sendo uma esperança à direita, mas no meio do seu mandato ali, talvez até bem no princípiozinho, no primeiro terço do mandato, ele deixa o estado de Minas Gerais e começa a pensar na viabilidade para a presidência da República. Então, esse é um grande problema. A segurança pública no estado de Minas Gerais hoje já está abandonada. Os policiais sem recomposição salarial, as perdas inflacionárias já chegando aí a quase 50%. E equipamentos para a polícia defasados, tem policiais militares que estão indo para o combate com colete vencido. Então esse é o cenário atual. Um endividamento, um suposto endividamento do Estado com a União. Por que eu falo suposto sempre, Renan? Porque se diz que temos uma dívida de 180, quase 200 bilhões de reais com a União, mas nunca houve uma auditoria séria dessa dívida. Então, eu vou dizer que é suposta, porque pode ser suposta mesmo. Mas tem que dar um ponto positivo para o governo. Porque antes do Zema, houve o desastre do PT, através do Fernando Pimentel, que foi um desastre. O Pimentel chegou ao absurdo de parcelar o salário do funcionalismo. Eu tinha pessoas próximas à época que reclamavam bastante disso, que o salário era parcelado, fora tantas outras coisas que o Pimentel fez aqui no poder. O Zema, pelo menos, ajustou um pouco a casa, mas tem um ponto fraco, que é a questão da segurança pública, essa questão do endividamento do Estado, e abandonar o Estado para pensar somente na presidência. Então esse é o cenário. Para a missão, é um cenário muito propício para crescimento aqui no estado, né? Você tem caciques eleitorais se organizando para entregar uma alternativa para o povo que não seja uma alternativa do povo, né? Aquela prática mesmo de chegar e falar como se fosse assim, nesse que vocês vão votar. O Pacheco, uma coisa dessa? O Pacheco é uma coisa dessa. O Pacheco, eu sempre gosto de falar que o Pacheco é aquele... Na volta a gente compra do Lula, né? Todo mundo sabe que o Lula, na verdade, o Pacheco, aliás, na verdade, queria ser ministro do Supremo. Isso aí todo mundo sabe. E o Lula, então, indica o Messias e agora ele está tentando entregar o estado de Minas Gerais para o Pacheco como se fosse um prêmio de consolação. Sim. Toma aqui, você não foi ministro do STF, mas você vai ser governo do estado. E isso não vai acontecer, né? Se depender de nós, depender da missão, isso não vai acontecer de forma nenhuma. Então o Pacheco é um desses nomes.
Tem-se também um trabalho para emplacar o vice-governador do Zema, que é o Matheus Simões, né, para ver se ele emplaca, mas o Matheus também não está conseguindo emplacar por causa desses gargalos da segurança pública. Então, está muito incerto o cenário. Posso fazer mais perguntas? Claro que pode. Porque assim, a gente tem que pensar Sim. cenários, desenhar cenários. O Ben conhece muito da política local e a gente sabe de algumas fofocas de pastor. Por que eu te desculpa te interromper? Não, fica à vontade. É que o que eu te jogo é o seguinte, o Matheus está tentando vou obter o apoio do Nicolas aqui. Né? Ao mesmo tempo, eu imagino que o Nicolas e a turma do PL só entrega o apoio ao Matheus se o Zema tirar a candidatura e apoiar o Flávio. Sim. Não faz sentido eles apoiarem um cara que vai apoiar um concorrente do Flávio. Sim. Tem esse desenho, tem essa disputa de bastidor, como é que tá isso? Tem. Porque pra mim o Matheus só emplaca se ele tiver um apoio do bolsonarismo aqui. Exatamente. Esse tá sendo o principal gargalo, né? Ele não tá emplacando justamente por isso, por essa indefinição. Mas o Zema, em toda entrevista que dá, ele diz que ele é cabeça de chapa, que ele não vai ser vice do Flávio. Então fica esse ambiente de incerteza e um ambiente de incerteza e um ambiente rachado, né, presidente? Então a gente vê que em um ambiente de incerteza e um ambiente rachado significa que o povo mineiro está esquecido. Sim. Estão pensando nas composições, nas alianças, e aí, para a missão que tem um projeto realmente, isso é positivo. A gente entender que o povo está sabendo que nós somos os únicos que estamos aí com um projeto e que vamos submeter esse projeto ao escrutínio público. Sim. Não é em relação a alianças, composições, mas o Zema está interessado na presidência mesmo. Eu não sei se ele viria como vice do Flávio. Algumas pessoas falam que sim, não sei. Você sabe que eu nunca dei a candidatura do Zema como certa. Sim. Porque eu sei de alguns bastidores, quando havia o Tarcísio, eles falaram, não, vamos botar o Zema de vice do Tarcísio, e em algum momento o Tarcísio aceitou. Certo. Lá pra virada do ano. Porém, aí veio o Flávio, aí acabou a candidatura do Tarcísio, e aí não tem o Zema de vice. Hoje, o que eu vejo do quem pode impedir o Zema de ser candidato é o fato do Novo ter tantos candidatos a deputado que são bolsonaristas e que vão apoiar o Flávio, que eles vão ficar incomodados de ter um candidato que atrapalhe o Flávio. Exato, exatamente. E só deles estarem no partido, a candidatura do Zema seria uma candidatura condicionada a um apoio indireto ao Flávio. Porque imagina o seguinte, o candidato do Novo em São Paulo é o Salles, que é Bolsonaro. Sim. Em Minas é o Dallagnol e aquele Kilter, né? Que é o Kilter. Em Minas não, no Sul. Não, desculpa, no Paraná. Isso, o Kilter. Paraná. No Rio de Janeiro é Luiz, esqueci o nome não, é um cara que era do PL e foi pro Novo, esqueci agora o nome dele, Luiz alguma coisa. Então, todos esses caras são bolsonaristas e passam o dia defendendo o Bolsonaro. Sim. Esses caras vão ficar, vamos dizer, vai atrapalhar a eleição deles como deputado federal ter o Zema como candidato. Sim. Então o Zema ficaria entre o cruz e a espada ali. Exato. Né? Ao mesmo tempo, há uma demanda por um terceiro nome. Sim. E pra mim, eu adoraria que o Zema realmente não fosse candidato. Mas pode ser que ele vê, não, posso tentar. Agora, essa tentativa passaria por atacar o Flávio em algum momento, coisa que eu não vejo eles fazendo. Não vai. Porque o Novo virou quase que um puxadinho do bolsonarismo. Sim. E aqui em Minas isso expressa de forma muito, muito significativa. Por isso é que a gente tem as figuras que não estão... Por exemplo, o Nicolas... Ele teve algumas caminhadas com o Matheus Simões na tentativa de projetar o Matheus, mas não fecha também uma aliança, sabe? De vir a público e falar assim, não, nós estamos com o Matheus. Então tá indefinido pro lado deles, né? Tá bastante indefinido. O Flávio tá querendo um palanque em Minas e o Zema tá sendo essa pedra no sapato. Hein? Sim, sim. Voltando pro jogo de Minas aqui então. Então você teria o Cleitinho pelo Republicanos, que pode ou não pode ser candidato. Sim. Ele anunciou o apoio ao Republicanos. Você acha que ele vem candidato? O Republicanos, teve uma notícia hoje na Itatiaia, o presidente nacional do Republicanos afirmando que o Cleitinho será. E aí é outro problema, né? Porque o Cleitinho, ele inclusive se manifestou publicamente esses dias, que parece que havia uma espécie de acordo dele com o Nicolas. Entende? O Cleitinho viria se tivesse o apoio do Nicolas, e se o Nicolas viesse, o Cleitinho o apoiaria. Mas se o Nicolas está na composição com o Matheus Simões e o Cleitinho está vindo... Exato. Entende? Tem uma desorganização aí. Mas o presidente nacional do Republicano disse que o Cleitinho viria. Então, pode ser que sim. Pode ser que sim. Aí, realmente... É um bolo. É uma confusão. Sim. Eu vou, antes da gente falar mais de você e tal, eu ia de novo pensar nesse cenário de Minas. Sim. Porque tem uma coisa que é interessante. Porque assim, Minas sempre foi um lugar muito aristocrático. A política de Minas sempre foi uma política de grandes famílias e grandes quadros. Sim. E desde sempre, né? A política do café com leite era São Paulo e Minas. Exato. Depois você teve grandes lideranças mineiras. Você vai pegar o próprio Tancredo na oposição ao regime militar.
o desenho de Minas também vai, do próprio Itamar Franco, sempre foi um desenho meio aristocrático, top-down. Sim. E meio que me parece que isso quebrou. A última disputa aristocrática que teve, tinha o Pimenta versus Pimentel, né? E aí o Zema fura eles. Isso. E... o Anastasia, né? Tinha a Anastasia, isso. Mas antes teve o Pimenta. Teve o Pimenta, isso. Exato. E aí depois veio com o Zema furando eles em 18. Sim. E daí em diante, Minas passou a ser um lugar não da uma política meio de topo, aristocrática, e ela passou a ser uma política popular. Sim. Você vê que dois dos políticos mais pop do Brasil, que são o Cleitinho e o Nicolas, são de Minas. Sim. E acho que Minas está passando por esse processo que não é tão comum na política mineira de ser um lugar, vamos dizer, de políticos pop. Sim. Né? São figuras pop em âmbito nacional, tanto o Cleitinho quanto o Nicolas estão em qualquer lista dos 10 políticos mais populares do Brasil, vai ter o Cleitinho, vai ter o Nicolas. E eu acho que isso muda muito a dinâmica do Estado. Você pega assim, o Pimentel pode ser... Pimentel não. O Pacheco. O Pacheco. O Pacheco pode ser candidato, mas ele é um candidato já nesse contexto das famílias, candidato old school. Sim. E o próprio Simões também. Também. E aí eu ia te perguntar, porque você claramente se encaixa como uma liderança política popular. Sim. E aí eu penso uma coisa sobre o Brasil. Claramente há uma quebra das oligarquias em vários lugares. São Paulo também acontece, mas acontece no Brasil todo em alguma medida. E aí você divide a vontade popular em dois caminhos. Um que ainda é maior, que é uma vontade popular tosca, que, enfim, é o populacho pelo populacho, e outra que tem projeto. Você claramente tá num caminho de projeto. Sim. E você trabalha para se qualificar. Queria entender qual é o projeto popular seu. Como você vê, não só Minas, Brasil, traga o seu mindset, uma política que é popular. Você faz um trabalho de atendimento à população, de defesa de direito à população. E como isso se encaixa numa leitura de alguém que se pretende um líder. Certo. Renan, é importante a gente pontuar essas questões que você pontuou aí, mas pensando o seguinte, esses nomes que são populares, isso é incontestável, Nicolas, Cleitinho, são populares, mas eu acho que é uma posição triste, eu não queria estar na pele dos dois, porque eles são populares ligados a um nome, certo? No dia que o Cleitinho ou o Nicolas quiser ser, de fato, autônomo, ser o Cleitinho, ser o Nicolas, ele não vai conseguir. Por quê? Porque eles são Bolsonaro. Inclusive, hoje se tem aí no cenário político pessoas dizendo, o Nicolas está tentando se afastar do bolsonarismo, mas não pode. O Cleitinho é a mesma coisa. Inclusive, recentemente ele prestou uma entrevista e ele falando, não, eu sou bolsonarista. Então você percebe que existe essa vinculação. Então eu não sei se a popularidade desses nomes são por causa do trabalho deles ou é porque herdaram do bolsonarismo e estão vinculados a eles para sempre. No nosso caso, a gente tem o quê? Uma liderança que ela foi construída com trabalho. Então, essa certa popularidade que nós temos, você pontuou muito bem, ela vem da defesa do consumidor. Então, nós já tínhamos um trabalho ligado à sociedade mineira, um trabalho que teve uma penetração, que é o quê? Estar junto da sociedade mineira, do povo mineiro, que teve uma falha da prestação de serviço do Estado, né? Porque o meu trabalho só existe porque o Estado falhou. Né? Se o Estado tivesse com os órgãos de proteção e defesa do consumidor eficazes, não precisaria de um jornalista fazer a defesa do consumidor. Então, o que difere? Claro que a popularidade de um Nicolas ou Cleitinho é muito maior do que a minha, mas o que difere no que diz respeito à popularidade é que uns são populares, mas não podem ser, eles não têm um projeto deles, eles não podem. Sim. Inclusive eu falo isso até com respeito às pessoas, eu nem sei se a própria pessoa do Cleitinho teria um projeto. Exato. Às vezes o cara é bom, só que ele tá numa armadilha. Exatamente. Vamos tentar ser generoso. Eu vou tentar aqui, eu sempre sou muito briguento, eu tenho que aprender a ser mais mineiro. Que isso. Às vezes a gente vamos tentar ser generoso. Às vezes o cara veio de baixo, ele não sabia como construir. Sim. Mesmo pro MBL foi muito difícil. A gente tá construindo o Livro Amarelo há 2 anos e meio. Sim. O MBL tem 11 anos. Exato. Passou muitos anos navegando, tentando construir identidade. Isso sendo um grupo, ele é uma pessoa. Exato. Então, sendo generoso. Às vezes o cara caiu num buraco que não dá pra sair. E não dá pra sair, exatamente. É isso que eu percebo deles. Então, se algum dia eles precisarem discordar, por exemplo, do bolsonarismo, eles perdem toda essa popularidade. Pois é. Né? Que ela é vinculada e precisa ser vinculada, eles precisam arrastar isso há muito tempo. O nosso caso, e aí eu falo até mesmo pelo projeto da Missão. A Missão é um projeto que ela é acima de qualquer nome, né, Renan? É um projeto. Então, todos nós fazemos parte de um projeto e trazemos a nossa popularidade, mesmo que pequena, a um projeto que ele é desvinculado de nomes. É um livro.
é um conjunto de propostas. Então, nós ajudamos a construir essas propostas, você traz a sua expertise, cada um vai trazendo a sua experiência, mas nós não estamos ligados a uma pessoa que, se ela errar... Exato. Nós vamos ter que dizer, não, ela não está errada, porque se eu disser que ela está errada, eu perco tudo que foi construído. Não é um dogma ao redor de uma pessoa, ninguém é sagrado no grupo. Exato. Não, esse é um ponto, cara. Vai chegar um momento, bem... e eu coloco isso porque, assim, muita gente fala, Renan, você mesmo fala, presida. Cara, eu sou uma liderança, é isso que eu vejo, uma liderança. O Kim é outra, haverá outras lideranças que vão pintar e vão um dia você candidato a presidente nosso. Ok, isso. Mas é isso o desenho. Não depois de você. Não, aliás, não antes de você. Agora eu tô aqui na minha tentativa, mas... mas você entende, assim, não é um grupo que nasceu pra ser um culto à personalidade. Exato. E a nossa força é a gente ser uma constelação. Isso, né? isso. A gente ser uma constelação e ela funcionar. Sim. Se a gente fizer isso, de verdade, ninguém para a gente. Exato. Se a gente souber administrar os grandes talentos. Concordo plenamente. E esse é um dos motivos que me fez vir para a missão. Porque não se pode ter um projeto. E eu acho que você vai se lembrar, Renan, lá em Poços de Caldas, eu acho que a primeira pergunta que o militante fez a mim foi isso. Aqui nós trabalhamos em um grupo e é um projeto. Você está vindo para interesse... Ele foi bem direto. Ele falou, você está vindo para interesses pessoais, individuais ou para o grupo? Eu achei essa pergunta bem interessante, por quê? Porque não pode falar da construção de um Estado, da construção de um Brasil, colocando interesse individual. Isso é egoísmo demais. Sim. Você colocar um interesse pessoal acima de um projeto nacional, acima de um projeto estadual, isso é muito egoísmo, e é justamente por isso que o Brasil está num fracasso que está hoje. Sim. Porque se gerou essas construções não baseadas no pensamento coletivo, mas no pensamento individual. Então, o que você vai me oferecer? Eu vou se você me oferecer alguma coisa, e quando a gente fala de alguma coisa na política, é dinheiro, muitas vezes, é influência. Então, se construir um projeto de país, um projeto de Estado, de governo, baseado em interesses pessoais, é a mesma coisa, do que está sempre aí. Então, não faz sentido. O Brasil é um país de potencial de sermos aí um país de primeiro mundo, mas são oligarquias. Você citou o Tancredo, e o Tancredo fez um neto, que é o Aécio, que acha que tem o direito sobre o Estado. Sim. Né? Aí o Aécio foi lá e botou o Anastasia. Então, assim, é uma política que vai se perpetuando baseada não no interesse coletivo, mas no interesse individual. E é muito triste quando a gente vê nomes surgindo, nomes despontando e seguindo a mesma lógica, né? Eu também tento ser bastante generoso em relação às pessoas que aparecem aí. Como pessoa, talvez a gente não tenha ponto para falar como negativo, mas, por exemplo, o principal nome hoje na disputa do governo, que é o Cleitinho. Infelizmente, o Cleitinho está seguindo o mesmo caminho, né? Esse caminho de fazer uma política direcionada a um nome, a uma pessoa, sabe? Tanto é que a gente pode ver no Centro-Oeste o Cleitinho candidato ao governo, mas ele já é senador, o irmão é prefeito de Divinópolis, o outro irmão, salvo engano, é vereador na cidade, o outro irmão é Assembleia Legislativa. Então é como se estivesse trocando um nevismo por um cleitinismo, sabe? E isso é muito ruim para o Estado, né? A gente tem que ter o quê? Um projeto. Então não importa o seu sobrenome, né? Não importa... Eu não estou construindo um projeto, agora na missão, chegarmos ao governo do Estado, eu não estou construindo um projeto de governo do Estado para que o meu filho, Mendes, seja... Não, entende? Não, é quem for melhor qualificado da missão que vai tocar adiante, né? Então é muito triste quando a gente percebe surgirem esses... O mais do mesmo. No fundo é isso, é mais do mesmo. E interesses individuais acima dos interesses coletivos, e eu acho que Minas e o Brasil serão livres disso. Sim. Eu torço que sim. Sim. Essa dúvida que a gente tem sobre o projeto versus a individualidade. Sim. Porque é muito louco, porque vira e mexe, vai alguém nosso em algum podcast. Teve agora uma ida do Pedro num podcast, Pedro Deirô e o Franz lá do Paraná. E aí o cara, não, mas vocês são uma seita. Vocês são uma seita. Eles, mas por que a gente é uma seita? Não, porque se o grupo falar tal coisa... Mas o grupo são assim, né? Exato. Grupos são assim, porque senão eu vou chamar qualquer coisa. Uma empresa é uma seita, uma igreja é uma seita. Tudo é uma seita então agora, né? Então toda vez que você tem um coletivo em que as individualidades se diminuem em prol do todo, isso se torna uma seita. Outra coisa, todo grupo tem que ter regras. Se você for numa empresa que produz sapato, eu não posso no meio da fábrica de sapato falar, não, eu vou fazer
um grampeador. Sim, não, você vai fazer sapato. Sim, é isso. Então, num grupo político que tem um projeto tal, com uma linha tal, você tem que se encaminhar pela linha tal. É meio que o óbvio. Sem dúvida. Mas o brasileiro é meio arredio a isso. E as pessoas se apegam a pessoas. Tanto que o apresentador, acho que era um podcast, ele falou pra ele, não, eu voto em pessoas. Eu entendo, não tem problema nenhum votar em pessoas. Mas quando você só vota em pessoas, isso tem consequências. Exato. É uma coisa meio monárquica. Exato. Você vai votar no cara... Mas se o cara morrer... Você votar no filho dele? Como é que é o que acontece. Exato. Né? Aí se cria as dinastias familiares. Tanto que nos interiores do Brasil, você tem essas dinastias. Vota no pai, o pai lança o filho. E aí fica aquela família se repetindo. Porque a pessoa, no fundo, ela é monarquista. Exato. E eu não tô nem falando como um ataque. Eu acho que a democracia, a república no Brasil, nunca chegaram pra valer. E eu tava em Portugal, era a mesma coisa. Os portugueses, no fundo, têm uma alma monarquista ainda. Sim. E é uma característica. Outros povos não são assim. Os suíços não são assim. Os ingleses, por mais que sejam monarquistas, eles têm um espírito republicano de muito tempo, né? A lógica deles é monarca, mas é parlamentar, é de divisão do poder, é de visões de grupo e visões de longo prazo das coisas. Então, é uma outra natureza que eles têm, os franceses pra caramba. Então, a gente saber conjugar essas duas coisas num país como o Brasil é difícil, porque tem que ter o personalismo, porque na política as pessoas votam em pessoas aqui no Brasil, só que tem que ter um grupo, senão a pessoa é oca. Exato. Tem que saber, exato. Eu acho que tem que saber ponderar exatamente isso, né? É claro, a pessoa ela vai votar numa pessoa, igual, enfim, Minas Gerais. As pessoas que conhecem a missão, conhecem através do bem, mas ela tem que chegar a conhecer a missão. Né? Não pode ficar só na figura do bem. Sim. Porque eu concordo plenamente com você. E aí, a gente tem reflexos disso, Renan. Você faz uma análise, no meu ponto de vista, perfeita em relação ao Brasil, porque esse reflexo não está só na política partidária, ela está também nas cortes. Eu sempre apontei isso. Assim, me incomoda bastante quando um jornalista vai noticiar, por exemplo, uma decisão do Supremo. Ao invés dele dizer, o Supremo Tribunal Federal decidiu o quê? Ele diz, o ministro fulano decidiu o quê? E aí você vai criando essa figura do Estado sou eu. O Estado sou eu. Então você tem o ministro fulano de tal que decide, então aí o Supremo, que é um órgão de Estado, ele se torna uma pessoa. Sim. E se ele se torna uma pessoa, essa pessoa vai crescendo demais, e aí realmente ela consegue englobar o Supremo ou o Poder Legislativo, até que chega um ponto que ela domina tanto aquela instituição que a partir desse momento que ela dominou, a instituição vai ter que acobertar tudo que ela fizer. Sim. É o que nós vimos aí recentemente, escândalo do Banco Master. Nós vimos o Supremo Tribunal Federal, nós temos visto, na verdade, o Supremo Tribunal Federal com uma crise, ele tem uma crise, ele precisa dar uma resposta à sociedade, mas por outro lado, criou-se a figura tanto personalíssima em relação a determinados ministros que o Supremo ele não pode agir institucionalmente, porque senão é como se ele, agindo contra determinado ministro, ele tá atacando o próprio Supremo. Exato. É um problema. Foi o paradoxo agora do Dias Toffoli. Que eles precisavam atacar um ministro que estava personalizando uma crise para a corte, e a corte que precisava pensar coletivamente para melhorar a imagem da corte. Exatamente. E aí eles não sabem o que fazer. Tipo, ou defende o Toffoli, porque defender o Toffoli é defender a corte, mas defender o Toffoli também é destruir a corte. Exato. Como é que fica? Aí, mas é culpa deles que personalizaram. Deles. Eles geraram esse problema. Eu acho que a gente tem que construir uma mentalidade coletiva para isso. Tudo bem, enquanto somos esse modelo político, as pessoas vão votar, vai ter um nome que vai estar na urna, vai ter um nome que vai atrair essas pessoas a conhecer o projeto. Mas tem que ser um projeto, tem que ser, um Brasil, é um Estado, não pode ser uma família, não pode ser... O bolsonarismo, ele nasce, fruto ali de uma indignação popular, nas ruas, mas chegou, esse veneno chegou lá. Ou seja, aí hoje, se você diz, eu sou direita, mas eu não sou bolsonarista, não, você não é direita. Entende? Isso é um problema. É um problema. Por quê? Porque se tornou uma família, então é uma família. Então agora, se você não concorda com aquela família, se você não levanta a bandeira daquela família, logo você não é brasileiro, patriota, você... Então esse é um problema que a gente tem que superar. E a gente tá tendo coragem de enfrentar isso. Eu acho que assim, dói muito. Cara, eu falo pra você bem,
Às vezes eu tenho uns papos. O Arthur já esteve aqui com você. O Arthur, ele é o mais agoniado. Eu entendo um pouco da agonia do Arthur, que o Arthur é um cara muito adequado a essa lógica política, como a gente tá dizendo, mais personalista. O Arthur é muito carismático, um dos maiores comunicadores da internet brasileira. Ele é muito bom nisso. E ele adotou o caminho difícil. E ele adotou porque quis e porque concorda e sabe que é o caminho. Mas ele sabe o que ele renunciou. Sim. Se o Arthur quisesse ter sido um puxa-saco do Bolsonaro, o Arthur seria gigante. Com certeza. Por que ele não perderia o mandato dele? Sim. Ele seria colossal. Sim. O tamanho dele seria gigantesco. E ele sabe, então todos os dias ele se lembra que ele tomou uma decisão que é certa, mas que vem com um preço, né? E aí ele vê, né? Assim, putz, Renan, olha agora, veja os números que um determinado cara tem. E ele teve um debate, foi muito interessante, com aquele Rony Gabriel, que é um bolsonarista do Rio Grande do Sul. Sei. E o Arthur foi com os dados, máquina de dados e tal. E o cara foi jogar uns chavões. O que acontece? O Arthur, em termos de argumentos, debate, o Arthur acabou com o cara, mesmo nas lacradas e tal. Só que o que o Arthur viu depois? Aí o cara vai e posta um corte idiota, tipo, eu vou falar na sua cara aqui, ó, que você foi pro Ucrânia. É tipo, ele não acabou com o Arthur, não fez nada com o Arthur. Aí, 150 mil curtidas. Tipo, e aí umas tias do Zap, parabéns, defendeu o nosso presidente Bolsonaro. E ele nem defendeu bem. Mas o Arthur fala, cara, é um país em que, vamos dizer, para uma boa parte da população, o sarrafo é muito baixo. Se você só falou, viva o Bolsonaro, ou dentro da esquerda, você fez uma defesa do Lula, meu Deus, acabou. Aquilo é o suficiente para agradar. As pessoas não estão em busca da verdade, as pessoas não querem... Nossa, eu saí mais inteligente depois dessa conversa. Não, eu acho que eu tenho um caminho novo que foi melhor. Não. As pessoas só querem uma adesão. É um comodismo, né? É um comodismo. Só que essa é uma pílula muito, muito amarga que nós temos que tomar para entender o tamanho do problema. Sim. O tamanho do problema brasileiro, que foi agravado por isso aqui. Isso aqui ajuda a libertar as pessoas, mas isso aqui é um problema. Isso aqui te amarra, tem um algoritmo que te faz ficar preso vendo vídeo. Só o que você quer. Exato. E aí ele fica validando que a pessoa fica nessa bolha cognitiva e ela acha que o mundo é a bolha dela. Exato. E isso é assustador. Então, a gente tem um trabalho tão grande. A gente tá no caminho certo, a gente sabe que o caminho é esse, mas é um longo caminho.